boa noite a todos, irmãos e irmãs. A você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha pela internet, onde quer que você esteja. Nós vamos retomar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos no capítulo 1º, na última parte. Hoje nós vamos rever, lendo e completando e assim partilhando o resumo, que é o parágrafo 44. Nós vamos fazer a nossa oração, pedindo a Deus que o seu Espírito esteja sobre nós. E nós, como Jesus, tomando consciência que somos ungidos do Senhor, realmente trabalhemos para que Deus seja louvado e glorificado. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Vinde esse resumindo, está aqui na sequência. Não quero pegar o outro trem, pelo amor de Deus. Não quero nem pegar o trem-bala que vai para longe de Deus. E além de tudo, chegar mais rápido, né? Deus que me livre. Então vamos fazer de tudo para que a nossa vida seja uma vida de quem vai pegar o mesmo pensamento de Deus. E aí tem medo de Deus, não deixa Deus abraçar, não deixa Deus moldar para tornar uma pessoa dócil e doce, não deixa Deus assim... o jeito de conversar com Deus é com medo, sabe, assim, com muito receio, tem medo de se abrir a Deus. Então tudo isso pode causar um certo desequilíbrio, uma certa divisão na vida da pessoa. Então aqui está dizendo que esse homem, ele só vive uma vida plenamente humana. Nós só vamos ser como Jesus foi, plenamente humano, inteiramente humano, se nós vivermos livremente a nossa relação com Deus. Livremente é não viver com medo, livremente é obedecendo, livremente é aceitando os planos de Deus, sem medo, mas com alegria, né? Como nós já falamos aqui, Nossa Senhora teve uma relação com Deus muito livre, ela não se sentiu assim, oprimida, ela não se sentiu assim, sendo massacrada. Não, você vai ter que ser a mãe do meu salvador, do meu filho, você vai ser obrigada a fazer isso. Não, foi tudo na liberdade. Estou eu aqui, eu aceito o teu plano. E ela soube ser plenamente humana, inteiramente humana, vivendo para Deus, rejeitando o pecado, obedecendo Deus, desobedecendo o diabo, se convertendo a Deus e dizendo não a Satanás, né? Essa liberdade que a gente tem com Deus. Claro, a liberdade não vai fazer nós brincarmos com Deus, não vai fazer de nós pessoas que fingem estar obedecendo a Deus. Não, a nossa liberdade realmente vai nos colocar bem próximos de Deus, para que tudo que Ele for falar para nós, nós vamos praticar. É nesse sentido. Quando tiverem pergunta, levanta a mão, o microfone está aqui, pode até colocar um mais para lá, outro mais para lá, já que vocês estão tão longe assim, né? Quase lá na China, outro no Japão. 45, parágrafo 45. O homem é feito para viver em comunhão com Deus. Olha só, nós não fomos de jeito nenhum feitos por Deus para nós sermos adversários de Deus. O único que tornou-se adversário de Deus foi Satanás. E todos aqueles que infelizmente obedecem Satanás, são discípulos de Satanás, também na sua vida, no seu gesto, na sua palavra, no seu comportar, são adversários de Deus. Então nós não fomos de jeito nenhum feitos para vivermos contrários, desobedecendo, não aceitando Deus. Pelo contrário, nós fomos feitos para estarmos em comunhão com Deus. E o que é que faz nós demonstrarmos que nós estamos em comunhão com Deus? Você é obediente a Deus? Ótimo. Se você você já tem um passo, está bem próximo, está em comunhão. Em comunhão quer dizer, eu comungo da mesma coisa que Deus, do mesmo pensamento de Deus. Eu comungo, eu aceito, eu pratico o que Deus fala. Eu aceito porque Ele não vai me enganar. Ele não vai mostrar para mim situações em que eu vou me ferrar, em que vai dar tudo errado para mim, que minha vida não vai ter sentido, em que eu vou ser triste, em que eu vou ser deprimido, em que eu vou me enforcar, em que eu vou me matar. Não, eu sei que Deus não vai querer isso para mim.
Então, por isso que eu sempre estou em comunhão com Ele. Como é gostoso quando dentro de casa a família toda está em comunhão. Ou seja, os filhos são muito próximos do pai, obedecem o pai e a mãe. Os pais dialogam com os filhos. Tem um certo assim, desentendimento, às vezes, uma vez ou outra, porque o filho acabou tendo convivência com outros amigos que não são de igreja, não são tementes a Deus, não estão assim num convívio familiar adequado e acabam trazendo, às vezes, para dentro de casa um certo ensinamento que a família de Deus sabe que não é um ensinamento de Deus. E aí acaba querendo trazer aquilo para Deus, e o pai diz, não, meu filho, não é assim. A mãe também diz, por quê? Porque isso não é obra de Deus. Isso que você está trazendo, por mais que aquela família esteja vivendo, não foi Deus que pediu para ser assim. Ah, não, pai, mas olha como que a vida deles é, mas não é a vida que Deus quer. E aí o filho não fica brigado com o pai, porque vai aceitando no diálogo o que o pai e a mãe estão demonstrando para os filhos. Como é gostoso quando na família tem essa comunhão. Comungam, todos vêm adorar o mesmo Deus, todos se convertem a esse mesmo Deus, todos procuram ouvir a palavra, comungar a Eucaristia, procuram dar testemunho, não vai lá fora no meu trabalho, deixando que chegue até meu pai e minha mãe notícias ruins, porque eu no meu trabalho, eu massacrei, eu pisei, eu fui orgulhoso, eu quis subir de cargo deixando os outros para baixo. Não vai chegar essa notícia no meu pai e na minha mãe, que eu aprendi dentro de casa a ser honesto, a realmente trabalhar, batalhar honestamente, do jeito sério, não enganando os outros. Como é gostoso quando isso acontece na família. Esta comunhão, nesse sentido. Então, o homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual em Deus esse homem encontra a felicidade. E aí, por que tem muita gente triste, né? Por que tem muita gente infeliz? Porque não procura em Deus a sua felicidade. Tem muitos casamentos que são casamentos infelizes, que não procuram em Deus a felicidade. Tem muitos namoros que são um inferno, que não procuram em Deus a felicidade. Tem muitas vidas jovens, adultas, solteiras, casadas, até mesmo de padres, de bispos, de seminaristas vocacionais, que são infelizes. Porque querem a qualquer custo a felicidade onde? No dinheiro, no poder, no bem material, não obedecendo a Deus, não aceitando a humildade que Deus pede, a conversão que Deus pede, a vida honesta, justa, fiel que Deus pede. E aí não vai ser feliz. Que é em Deus que o homem encontra a sua felicidade. Então nós que aqui estamos, e você, meu irmão, minha irmã, que acompanha pela internet, procure em tudo, procuremos em tudo. É em Deus. Isso daqui é obra de Deus. O meu namoro, nosso namoro está sendo em Deus. Nossa família, nosso matrimônio é obediente, nós vamos ser felizes. Não significa que felizes estejamos livres de problemas, de dores, de sofrimentos. Não. Nós também vamos ter. Como todo casal, como todo namoro, como toda vida nesse mundo tem problemas. Ainda mais quando nós vamos nos entregando inteiramente ao Senhor. Mais problemas surgem. Nós não vimos hoje Jesus, enquanto Jesus disse, olha gente, o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, olha isso daqui, cumpriu-se hoje, viu gente? Todos vocês também estão ungidos do Senhor. Então, ó, porreta, Jesus nossa, que maravilha a palavra, aí Jesus fala, mas Elias, ele foi enviado, não foi para o povo dele não, ele foi enviado para uma viúva. Olha Josué, ele curou, não foi para gente do povo dele não, foi uma outra pessoa, um sírio, lá da Síria, Naamã, foi ele que teve fé. Também vocês serão curados se tiverem fé em mim. Ah, então pai, e leva, e vai, vamos lá jogar ele. Sai daqui, seu sem vergonha, filho do diabo. Imagine o que Jesus não ouviu naquela hora. Imagine as desgraças de palavras que Jesus não ouviu. Mas só que ele sabia que tudo isso tinha que acontecer com ele. E às vezes nós esquecemos que tem que acontecer conosco também. E então não estamos livres
dos problemas de jeito nenhum, se nós nos entregarmos a Deus. Mas não seremos infelizes por isso. Jesus não se sentia infeliz, porque rejeitaram Ele, porque não aceitaram Ele, porque maltrataram Ele. Ele não era essa a felicidade dele. Não estava nas pessoas a felicidade dele, não estava nos elogios para com ele a felicidade dele, não estava nos aplausos, naquele monte de gente seguindo ele, não estava nisso a felicidade, estava em Deus, no Pai, na missão que o Pai cumpriu, pediu. É que nem vocês que casam, né, marido e mulher, são felizes, casal feliz é maravilhoso, como encontra a felicidade em Deus, sabe que o matrimônio é sério, são até o fim, faça chuva, faça sol, para criar o filho, às vezes até tem que trabalhar em 1, 2, 3 empregos para criar o filho, para deixar comunhão, mas não trai, a esposa não trai o marido, os dois são sempre assim dialogando, buscam forças em Deus, são felizes. Não estão encontrando e transmitem para os outros essa felicidade. Então assim também devemos ser nós. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Santo Agostinho que diz isso. Santo Agostinho, vamos explicar isso daqui. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Será que nós estamos deixando Deus estar em nós por inteiro? Porque aqui está dizendo, ó, por inteiro. Eu, Deus, em vocês inteiramente. É aquela passagem de São Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Olha só. Meus gestos, meu olhar, meu falar, meu sentir, meu agir, igualzinho de Cristo. Então, São Paulo não teve dor, São Paulo não foi provado. São Paulo passou por tudo aquilo para ajudar os outros a se converter, porque ele já sabia que ele tinha encontrado a felicidade em Deus. Ele já sabia que ele era um homem realizado em Deus. Então, ele passou por tudo aquilo, mas não foi assim para ele sentir dor e para ele ser somente provado, não. Foi para ajudar a comunidade a saber que é em Deus que a gente encontra a felicidade. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Olha só, por inteiro, a vida de Deus em nós, nossa vida repleta de Deus. Olha que maravilha, tomara que Deus nunca esqueça de nós. Que infelizmente a gente dá aquele deslize e acaba pecando, né? 46. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. Essa mensagem que Deus dá para o homem, né? Deus criou o mundo, Deus criou o universo, Deus criou as criaturas, os animais, os peixes, os pássaros e nós. Esta é a mensagem de Deus para nós. Aí nós vamos escutando esta mensagem. Quando nós escutamos esta mensagem, aí nós, seres humanos, podemos, olha que bonito, atingir a certeza da existência de Deus. Olha, Deus existe mesmo. Deus realmente está no nosso meio. Ele é a causa de tudo isso e Ele é o fim de tudo isso. Tudo isso vai voltar para Ele. A finalidade, o fim último do meu existir, do existir da terra, do existir dos pássaros, do existir dos peixes, do existir do planeta. O fim de tudo isso é Deus. É Deus. 47. A igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. Não sei se vocês aqui acompanharam na quinta-feira, quando nós falamos em uma das partes sobre a razão natural. O que é a razão natural? Nós nascemos e tem a razão na nossa vida, e que o ser humano, com esta razão natural, ele
pode chegar ao conhecimento de Deus. Não precisou estudar, não precisou ser um cientista, não precisou ir para a escola, simplesmente na sua vida, vamos supor, viver num local onde não tivesse ido para a faculdade, onde não tivesse entrado na internet para conhecer as coisas, para aprender, digamos assim, lendo os livros, aprender sobre Deus. Mas ele naturalmente, pensando assim, olha essa árvore, olha esses frutos, olha esse céu bonito, essa natureza, Deus existe. Então, nesse sentido, o homem pode, por aí, na sua razão natural, sem ter preenchido, colocado conhecimento das ciências em sua vida para melhorar o conhecimento, ele chega ao conhecimento de Deus. Só que, claro, não é, na razão natural, ainda, a melhor forma para a gente depois falar sobre Deus. Porque quando nós, claro, se isso nós temos fé, se isso nós estudamos com fé, quando nós nos aprofundamos, que nem nós estamos aprofundando na nossa doutrina da igreja, lá na frente, vai ter muita coisa que nós vamos falar com mais clareza do que a gente falava antes de estudar. Não que a gente, antes de estudar, não sabia de nada. Sim, o nosso coração é cheio de fé, a gente acredita em Deus, sabe? Mas e na hora em que nós vamos dialogar? A hora em que nós vamos ter que ensinar alguém uma determinada coisa? Se nós temos um conhecimento mais aprofundado, fica mais fácil da gente transmitir. É nesse sentido. Mas não quer dizer que eu, vivendo lá longe, sem ter contato com internet, com escola, estudos da Bíblia, do catecismo, não significa que eu não chego a conhecer Deus. Conheço, pela razão natural. Mas, se eu me aprofundo, a hora em que eu for transmitir, ela é muito mais, assim, fácil de falar e demonstrar para os outros que Deus existe, do que quando eu não tenho esse estudo. É nesse sentido. 48. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote seu mistério. Sem o Criador, a criatura se esvai. Quer dizer, nós sem Deus, isso daqui quem diz é um dos documentos do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, número 36. Nós sem Deus, nós sem o Criador, não somos criaturas que caminham para melhorar. Sem Deus a gente se esvai. Ou seja, está indo de qualquer jeito, e nós não podemos viver de qualquer jeito. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo àqueles que o desconhecem ou o recusam. Então, quem tem fé em Deus, quem acredita em Deus sabe, nós somos impulsionados, conduzidos, levados para frente por quem? Pelo amor de Deus. Esse amor nos impulsiona. Para quê? Para a gente levar a luz dele. Há tantas pessoas que estão na escuridão, há tantas pessoas que desconhecem e recusam, não aceitam Deus, não querem saber de Deus, não mudam de vida, são maridos perversos, são maridos que não rezam, são esposas que traem, são filhos que desobedecem, são cristãos que foram batizados, mas não vivem o compromisso batismal. A essas pessoas, para quem tem fé, o Espírito Santo, o amor de Deus, conduz para mostrar a luz de Deus a elas. Com a vida em primeiro lugar e depois, é claro, com as palavras. No resumo aqui, alguma pergunta, gente? Eu gosto tanto quando faz pergunta. Será que alguém de casa fez alguma pergunta? Se fez, não dá para eu saber, que eu esqueci. Eu ia trazer meu notebook, falei que todo dia ia trazer meu notebook para ficar olhando aqui e acabei esquecendo. Mas eu vou trazer amanhã, levar. Então, já que não tem, vamos para o capítulo 2. Deus vem ao encontro do homem. Então, no capítulo 1, voltando aí,
deixa marcado e volta lá. No capítulo 1 o homem é capaz de Deus. O homem tem a capacidade, a condição de Deus, de chegar até Deus. Agora, no capítulo 2 é Deus que vem ao encontro do homem, Deus que veio. E por isso agora, porque Deus vem, o homem é capaz de Deus. Tá? Parágrafo 50. Mediante a razão natural, o que é mesmo a razão natural? Nós nascemos, vamos crescendo e naturalmente nós vamos pela natureza, pelas coisas criadas, percebendo, deduzindo que Deus existe. Sem ter ido para a escola, sem ter ido no congresso, sem ter ido na espiritualidade, sem ter ido no retiro, sem ter entrado no seminário, sem ter feito filosofia, teologia ou qualquer outro estudo. Sem isso, naturalmente, pela razão limpa, pura, o homem, então, pode conhecer a Deus. Com certeza, a partir das obras que Deus deixou aqui. Que obras? O próprio ser humano, o sol, a lua, as estrelas, os pássaros, os peixes, os mares, os rios e assim vai, a natureza. Mas existe outra ordem. Além de naturalmente o homem conhecer a Deus, existe uma outra ordem do conhecimento que o homem, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças. Então, há uma que o homem, por mais que ele pense, por mais que ele raciocine, por mais que ele planeje, nessa daqui, ele não chega ao conhecimento de Deus, que é a da revelação divina. Esse Deus que se revela, é Ele que se faz conhecer, Ele que se dá, Ele que se entrega. Não é o homem que chega ao conhecimento dele, não. É Deus que faz o homem conhecê-lo por Ele mesmo, por Ele vir, por Ele se revelar. Porque até Deus se revelar, o homem não conhecia Deus. Não conhecia. E aí, quando ele se revelou plenamente, foi em quem? Na pessoa do Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ali que o homem disse, Deus é assim, Deus é aqui, está aqui próximo de nós. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela, se doa ao homem. Quer dizer, alguém foi lá no céu, ou alguém da terra pegou o número do WhatsApp de Deus e diz assim, tem como o Senhor vir aqui e se revelar? Porque nós estamos de saco cheio desses profetas que vêm falando de você, do Senhor, e a gente não te viu, e a gente não te conheceu. Não tem como o Senhor vir. Alguém fez isso? Não. Foi o próprio Deus, de livre e espontânea vontade, que viu tudo aqui embaixo e disse, agora eu vou me revelar para vocês. Porque eu me revelando, vocês vão me conhecer. E aí Deus tem um plano, Deus se apresenta, Deus se mostra, Deus se doa, Deus se revela. E o homem, é assim? Tá bom, fica aí, vou viver a minha vida. Que horrível. Falo revelando seu mistério, seu projeto benevolente, que concebeu desde a eternidade em Cristo, em prol de todos os homens. Vamos traduzir isso daqui. Então, como foi que Deus fez-se revelar ao homem? Primeiro, Ele revelou o seu mistério. Seu mistério. O mistério dele, Ele revelou ao homem. Por meio dos profetas, por meio dos juízes, por meio de todos que vieram antes de Jesus Cristo. Então, Ele foi revelando o seu mistério. Ele revelou o seu projeto benevolente. O projeto de Deus é que nós um dia sejamos salvos. É para o nosso bem. Deus vem até nós para o nosso bem. Essa benevolência de Deus sempre tem bem para nós. Que Ele já, antes de nós existirmos, desde a eternidade, em Cristo,
em prol de todos nós, Deus assim o quis. Quer dizer então, tudo, isso daqui é importantíssimo. Tudo que Deus quis mostrar para mim, para os seres humanos que vão vir depois de nós, os que vieram antes de nós, tudo está em quem? Em Jesus Cristo. Então, tudo que nós queremos saber da existência de Deus, da revelação de Deus, que Deus é assim, é na pessoa do Cristo. Por isso que Jesus diz, eu e o Pai somos um. Ninguém jamais viu o Pai, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem, que é Jesus. Só ele que viu o Pai, somente. Tá? Então, esta revelação, esse projeto benevolente de Deus, que ele já, antes de nos criar, tinha planejado, foi tudo na pessoa de Cristo trazido para nós. Então, você quer conhecer o Pai, nós queremos conhecer Deus, conheça o Cristo. Mas não conheça só nos estudos, conheça na fé, conheça aceitando, né? Revela plenamente seu projeto, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, o projeto de Deus, plenamente revelado, está em Jesus e no Cristo. O Jesus é o Filho bem-amado e o Espírito Santo é o que nos torna amados para Deus. Nesse parágrafo, alguma pergunta? Não, Marco? Então vamos lá, dentro da revelação agora. Artigo 1º. A revelação de Deus. A revelação de Deus. Deus revela seu projeto benevolente. Como é que ele faz isso? Vamos lá. Parágrafo 51. Aí nós vamos ver da Dei Verbum, número 2, né? Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da sua natureza divina. Vamos traduzir por parte? Vamos lá, porque se eu perguntar isso, alguém consegue explicar? Vamos por parte. Então, ó, Deus quis. O que Deus quis na sua bondade e na sua sabedoria? Ele desejou o quê? Revelar-se. Ele mesmo se revelar. O que é se revelar? É se mostrar. Dizer, eu sou assim, gente. É desse jeito que eu sou o Deus de vocês. Então, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade. Então, ele, além de revelar-se para nós, nesta revelação, é para que nós conheçamos a bondade dele, a vontade dele. Será que nós conhecemos a vontade de Deus? Para nós conhecermos a carne. O que significa o Verbo feito carne? Deus é Pai e Santo. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Não é assim que São João diz no seu Evangelho e também na sua carta? O Verbo se fez carne. Ou seja, esse Deus que não é de carne, ele é espírito, não é matéria, ele é espírito, ele se encarna. Ele se faz carne como um de nós. Torna-se humano. Em quem? Em Jesus. Jesus é o Verbo de Deus. O Verbo de Deus. O que é o Verbo? Em uma frase, o verbo é ação, não é assim? Que a gente estuda no português, né? Temos lá o sujeito, o verbo a gente estuda no português, né? Temos lá o sujeito, o verbo, o predicado. O verbo é que rege aquela frase. Tudo se volta para o verbo. Para eu achar o objeto direto, eu tenho que perguntar para o verbo. Para achar naquela frase, o objeto direto é o verbo quem me diz. Então Jesus é o verbo, que ele é o centro da nossa vida.
E nós devemos tudo perguntar para Ele para reger a nossa vida. Nossa vida de padre, nossa vida de mãe, nossa vida de pai, de esposo, de filho, nossa vida cristã. Então, é por intermédio de Cristo, verbo feito carne, no Espírito, que nós, seres humanos, temos acesso ao Pai. Por isso que Jesus também diz no Evangelho, olha, ninguém chega ao Pai se não for por mim. Nós só temos acesso a Deus Pai por Jesus. É por isso que a gente tem que carregar a cruz. É por isso que nós temos que ser santos, perfeitos, como Jesus é perfeito. É por isso que nós temos que perdoar, rezar pelos inimigos, amar os que nos perseguem, porque Jesus disse isso para nós. Senão a gente não vai chegar no Pai. Nós não vamos voltar para o Pai, a gente precisa voltar. Não disse aqui, nós viemos dele, para ele vamos voltar? Então nós temos que fazer isso. Exatamente aceitar o único acesso de nós chegarmos no Pai é Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro trem, não tem outra vida, não tem outra linha, é essa. É só Jesus, só por Ele. E então, como é que nós conhecemos Deus? Tornando-nos participantes da sua natureza divina. Então nós somos humanos. A nossa natureza é humana, nós não somos divinos. Deus faz com que Ele vindo a nós, por Cristo, nós aceitando Cristo, nos convertendo a Cristo, que é o único meio de chegar ao Pai, nós participemos da vida divina. O humano vai entrar na vida de Deus, não vai ser Deus, vai entrar na vida divina e vai ter no seu ser o que Deus quer que ele tenha. Já pensou eu e você, um dia, participarmos do que Deus é? Estar lá com Deus e participar da família de casa. Senta aqui, vamos tomar vamos falar cachaçinha não, vamos tomar um vinho aqui de casa. Vem participar daquilo, Jesus diz, vem verbo fiel, servo fiel e prudente. Como você foi fiel no tão pouco lá na terra, venha participar da minha alegria, não é assim? Vocês acham que a alegria de Deus é o quê? Menina, é festa lá no céu. Claro que não é do jeito nosso, né? Porque não tem uva lá no céu para pisar e fazer o vinho, digamos assim. Será que nós vamos um dia chegar lá, hein? Eita, bexiga. Eu não quero que demore não, viu? Eu não gostaria que demorasse não, mas é Deus que sabe o tempo dele. É, porque a gente vai se libertar de tudo. Tudo. Essas dores aí que tem na perna, não sei mais. Não vai ter mais, gente. Né? A dor de cabeça, coronavírus, esse negócio da gente, pobreza, lutar, trabalhar demais para conquistar dinheiro, para conquistar comida, para comprar carro, para ninguém vai nem precisar para dirigir, nem nada, vai ser tudo livre lá. É uma beleza, gente. É porque a gente é preso ainda um pouco. Ai, meu marido, padre, com quem será que ele vai casar quando eu morrer? Ai, minha esposa, padre, com quem será que... Aí fica meio assim com medo, né? Mas que Deus nos ajude para que a gente possa, assim, nos entregar a Ele, na nossa vida cristã, a gente ser sério, né, para poder dizer, o único acesso. Então, eu sei que pela droga eu não chego no Pai. Eu sei que pela infidelidade eu não chego no Pai. Eu sei que se eu viver no pecado, eu não vou chegar no Pai. Então, essa clareza, essa ajuda, nós devemos ter. Por isso, esse aprofundamento aqui. Parágrafo 52. Deus que habita uma luz inacessível. Olha só, São Paulo diz na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Deus, Ele habita uma luz inacessível. Ou seja, nem eu, nem você, nem qualquer outro ser humano consegue acessar. A gente liga a internet, né? Vai lá e acessa o site e tal, porque a gente tem, se a gente tiver a senha, vai lá na Netflix, eu acesso a Netflix, os filmes da Netflix, porque eu tenho a senha, eu estou pagando, e não sei mais o que. Eu vou lá, acesso o Banco Bradesco, vou acessar para ver minha conta. Vixe Maria, menos R$300. Tá? Se for assim é ruim. Mas se tiver saldo positivo, olha que beleza, tem R$5.000 lá, opa, vamos fazer um churrasco, ou o dízimo, vamos ajudar a comunidade. Então, Deus, Ele habita uma luz inacessível. Ninguém tem a senha, nós não temos acesso a esse Deus de jeito nenhum. Então, Ele, que ninguém tem acesso a Ele, Ele quer
Olha que bonito, é próprio de Deus. Por isso, a revelação de Deus é assim: Ele quer comunicar a sua própria vida divina a nós, seres humanos, criados livremente por Ele, para fazer deles, no seu Filho único, filhos adotivos. Olha, Deus que quer que nós tenhamos acesso a Ele. Então Ele faz isso para nós. E olha quantos de nós, seres humanos, rejeitamos esse acesso. Não quero me acessar, me aproximar, me conectar com Deus. De jeito nenhum, tem seres humanos que é assim. E esse Deus, Ele comunica a sua própria vida a nós. A vida dele é comunicada a nós. De que forma? Por meio de Jesus, que é o Filho amado do Pai. E aí, por Jesus, porque Jesus veio, porque Jesus morreu na cruz, nós, assim, somos filhos adotivos. Adotados. Como é, né? Nós somos filhos adotados, mas nós não somos filhos do Pai. Nós somos filhos do Pai em Jesus. Então, nós seres humanos, para realmente dizermos: Senhor, eu quero, faço de tudo para ser adotado por Ti, para não viver como um filho sem pai. Vou me entregar a Jesus, vou me converter a Jesus, vou deixar a palavra de Jesus e os mandamentos em tudo na minha vida fazer parte. Aí eu me uno a Jesus, então eu sou com Jesus, eu sou filho adotivo. Jesus é o Filho amado, o único Filho. Aí nós, por carregarmos a cruz, perdoarmos os que nos causam mal, ajudarmos o necessitado, o pobre, rezarmos pelas pessoas, fazermos o bem, tornamos-nos filhos adotivos. A adoção nossa é essa, né? Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe. Então Deus se revela. E aí nós vamos responder a Ele. Nós vamos conhecer Deus, nós vamos amar Deus, além do que nós, por nós mesmos, seríamos capazes. Então o nosso acesso, o nosso aproximar-se de Deus, não é porque nós temos força, nós temos condição, nós temos capacidade de chegar, não. É porque Deus veio, é porque Deus se revelou. Se não fosse essa revelação, ninguém estaria aqui conhecendo, falando, celebrando, de jeito nenhum. Para esse Deus, não. Teria para outros. Mas para esse Deus verdadeiro, que Ele quis que assim fosse, e Ele enviou o seu Filho amado, e a igreja aceitou isso e até hoje transmite para nós, quer dizer, é só o próprio Deus que assim faz. Não é porque o homem tem condição, capacidade. Porque a capacidade humana nunca é de chegar até Deus. Tanto é que no início do livro do Gênesis e tudo mais, qual que era a teoria? Quem vê Deus, morre. Ninguém nunca viu Deus. Se vê Deus, tanto é que quando aparecia a luz, quando Abraão, quando Moisés iam conversar com Deus, eles escondiam a cabeça, fechavam os olhos, porque a luz é muito além do que o homem tem condição. Ele vê, ele morre, de tão puro que é Deus, né? E o homem não tem, de jeito nenhum, por sua força, essa condição de ver Deus. Mas Deus se revela em Cristo e faz nós vermos Ele. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar, como Deus comunica-se gradualmente com o homem, prepara o homem por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai culminar na pessoa e na missão do Verbo encarnado Jesus Cristo. Vamos por parte.
Então, qual que foi a pedagogia divina? O que que Deus quis dizer? Se eu me revelar por inteiro, logo no começo, o ser humano não vai aguentar. Ele não vai ter capacidade, ele não vai ter condição, ele vai se arrebentar, porque eu estou muito além do ser humano. Então, o que que Deus quis? Vamos lá, pedagogicamente. Primeiro, eu me apresento por meio da voz. E aí Moisés não foram conversar com Deus, né? Viu uma luz na sarça ardente que queimava, que queimava. Deus começou apresentando-se assim. Depois, Deus falando com os profetas falavam para o povo, era Deus falando. E aí, por fim, como foi que Deus revelou? Agora está na hora de eu mostrar para o ser humano como eu sou. Aí vem o Verbo, se encarna no seio de Maria, ela dá a luz e o Verbo aparece como para nós, como ser humano, todo poderoso, mas plenamente humano. Não usa o poder divino, age plenamente como homem, como ser humano. E é Jesus Cristo. Então, esta é a pedagogia, tá? No Verbo encarnado. Deus quis se revelar assim. Santo Irineu de Leão fala repetidas vezes desta pedagogia divina sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. Diz Santo Irineu: o Verbo de Deus habitou no homem e fez-se filho do homem para acostumar o homem a apreender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o beneplácito do Pai. Então, a gente vai, o Deus vem, nós aceitamos Ele, Ele está em nós entregamos-nos a Ele, e aí nós nos acostumamos a ser dele, e Ele acostuma a ser em nós. Nesse sentido, uma relação íntima, não assim, relação que uma hora eu não sou de Deus, uma hora não Ele é meu. Sempre eu de Deus e Deus em mim, eu em Deus, Deus em mim, todo dia. Santo Irineu assim diz para nós. Deu tempo? Deu? Olha aí quantos minutos já deu. Aqui, eu acho que já deu. Veja aí, se não deu, a gente continua. Então já deu o tempo, tá? Então, mãe, alguma pergunta daqui? Dessa revelação? Vai lá, vamos lá, dúvida. Liga o micro. Fala que nós somos filhos adotivos de Jesus, né? Dom do Pai. Do Pai. Isso, em Jesus, porque Ele é nosso irmão, o Filho amado do Pai. Ele é o único Filho verdadeiro. Então, Jesus é nosso irmão. Isso. É isso aí que eu sempre tinha dúvida. É. Que às vezes eu ficava confusa. Através de Jesus, Deus veio. Então, nós somos o que de Jesus? Eu ficava meio confusa com isso daí. Quer dizer, nós somos filhos de Jesus, adotados, Jesus ama a nós, porque é de Deus. Eu sempre ficava meio confusa com essas coisas. Na quinta-feira, eu falei assim que, não sei que momento que era, que eu disse assim, que muitas pessoas fazem confusão. Vem aqui, Jesus está exposto, aí ou canta, ou faz momento de oração, aí diz que estou aqui diante de ti, ó Pai. Não. Quando está Jesus exposto, aqui é o nosso irmão, nosso Senhor. O Pai está em Jesus, mas o Pai aqui não é o Pai. Jesus não é o Pai, Jesus é o Filho, né? O Espírito Santo é o Espírito Santo, ele não é o Pai, nunca vai ser. O Pai nunca vai ser o Filho nunca vai ser o Pai, nem o Espírito vai ser o Pai, nem o Pai vai ser o Espírito, e nem o Filho vai ser o Espírito, nem o Espírito vai ser o Filho. Vai sempre ser a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Só que é o único Deus. Quem foi que veio se revelar para nós? O Filho. O Filho. O Verbo, a pessoa do Filho, se encarnou. O Pai que enviou. Então, Ele é nosso irmão. Por isso, Ele como Filho, o único Filho que o Pai tem é Jesus. Nós voltando nossa vida, nos convertendo segundo Jesus, nos unindo a Jesus, aí a gente entra nessa adoção. Como que a gente diz, tem uma palavra que a gente diz no inglês, por etapa, como é que a gente diz? Quando tem assim,
o pai, a mãe, o filho, aí tem um genro. Esse entrou na família por quê que a gente fala? Tem uma palavra com linguajar comum. Agregado, por agregar, agregado. Nós somos agregados por causa de Jesus, da família divina. É nesse sentido. Então, nas nossas orações e quando a gente vai falar, a gente tem que saber distinguir. É o Filho, é o Verbo. O Cristo, o Senhor. O Pai é o Pai. Né? Para a gente não fazer adoração, por exemplo, a Eucaristia e falar, ó Pai, estou aqui. Não, é meu irmão, só que é nosso Senhor. Né? Com Ele, eu aceitando Ele, me unindo a Ele, eu entro na família divina por adoção. Né? Porque Ele se entregou, morreu na cruz, e aí eu vou aceitando, eu também vou morrendo como Ele, então vou ser filho do Pai adotivo. Aí no céu, Deus vai esclarecer tudo isso para nós. Passamos da nossa vida uma verdadeira vida voltada para esse Deus, né? Por isso que a gente está aqui, rezando por nós e pelos outros. Então vamos agradecer nossa mãe querida, Maria Santíssima, a intercessão dela em nossa vida, ela que também soube aceitar o Pai, aceitar o Verbo, deixar-se ser conduzida pelo Espírito Santo e plenamente viveu para Deus na pessoa do próximo, que nós também assim sejamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de seu esposo glorioso São José, desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa noite, até amanhã, terça-feira, dia 31 de agosto, se Deus quiser.